bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou aqui com, acho que a convidada que mais participou desse podcast até agora, a minha querida Luciana Santos. Aê, um recorde. Espero que ninguém bata esse recorde, desculpa aí. Acho que vai ser difícil, acho que a gente é tão amigo que a gente lê as mesmas coisas, assiste as mesmas séries, aí sempre vai estar você aqui de novo. É isso, pessoal, lidem com isso. Lidem com esse recalque que acontece. E a gente vai falar então sobre esse livrinho, esse livretinho que é tão pequenininho, que é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie. Eu me recuso a falar sobre o nome do meio porque eu sempre acho que eu tô falando errado, mas que tem um conteúdo fantástico, e aí a gente resolveu conversar sobre ele, não é mesmo? Isso, exatamente. Então, só pra contextualizar, pra quem não conhece, né, que pode ter pessoas que não conhecem o livro, não conhecem a Chimamanda. A Chimamanda é uma autora nigeriana. Ela tem 4 livros de ficção. 3 são romance e 1 é um livro de contos, que eu acho que é o Meio Sol Amarelo, que é o livro de contos. E aí a gente tem 2 manifestos / ensaios, que são o Sejamos Todos Feministas e o Para Educar Crianças Feministas, que os dois são pela Companhia das Letras, e eu sei que vai sair esse ano também, a Companhia das Letras anunciou nas redes sociais, Os Perigos de uma História Única, que é o outro TED Talk dela, que é super famoso. Então, ela tem já esses livros publicados. E o Sejamos Todos Feministas, então, foi primeiro essa palestra do TED, ela proferiu a palestra em 2012, e ela ficou famosa por ser feminista, né, deu uma despontada no ocidente, porque em 2014 a Beyoncé usou na música Flawless, eu não sei falar inglês direito, gente, então é mais ou menos isso o nome da música, e eu não sou a Bianca nem a Luciana Peterson, que amam Beyoncé de todo o coração, então tem essa música Flawless que a Beyoncé colocou um trecho do discurso do TED da Chimamanda, e aí ela fez uma apresentação na MTV Video Awards também em 2014, ela já tinha lançado esse videoclipe, e aí a Beyoncé no final aparece o telão e tá escrito feminist no fundo, e ela tá de pé na frente, então foi bem, nossa, a Beyoncé virou feminista, ou pelo menos começou a usar esse termo, né? E aí as pessoas começaram a correr atrás de quem era a Chimamanda, e aí acharam o TED, ele ficou mais famoso, na sequência ela transformou isso em livro, e aqui no Brasil é publicado pela Companhia das Letras. Por que acontece, né? O que tem esse livro, assim? Já na introdução, a autora fala que a discussão, apesar de possivelmente impopular, também era necessária, quando ela pensou no tema que ela falaria no TED. E assim nasceu o discurso e, na sequência, o livro, né? Então, a forma como ela traz a discussão, eu acho muito madura, ela é leve, a autora é super assertiva no que fala, e essas características, pra mim, fazem esse livro tão curto ser tão poderoso. E assim, só fazendo um pequeno disclaimer, a gente vai falar sobre o livro e tal, já deixando claro que nós não somos, pelo menos eu, né, vou falar por mim, não sou uma grande estudiosa do feminismo, apesar de ter participado de um podcast que trata das questões da mulher e tal, mas assim, em termos de arsenal literário, eu acho que eu não tenho tanto arsenal assim, até falei com o Tamires sobre isso, né, nesse Tamis eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre isso. Então, assim, eu já faço esse disclaimer aqui no começo para justamente o pessoal que for escutar o podcast não esperar da gente, ou pelo menos de mim, no caso, grandes discussões filosóficas aprofundadas aqui, com grandes autoras, etc e tal. Não, quer dizer, eu pretendo falar sobre a minha vivência, eu acho que a minha vivência como feminista e como cristã também, que é uma coisa que a gente vai falar, né, sobre isso, vem muito do que eu aprendi, de fato, com a própria Bíblia, com a própria igreja, e eu acho que eu, pelo menos, eu não consigo dissociar. Acho que hoje eu ser feminista faz parte da minha vivência cristã, é um fato, assim. Então, já queria deixar claro aqui, viu, pessoal? Peguem leve conosco. Ou temos não, boas intenções. A gente tem boa intenção, mas enfim, pessoal, né? Não gostou? Ou mete o pau aí, galera, é isso mesmo. Não, se quiserem, né? Se as pessoas quiserem vir discutir com educação nos comentários, a gente tá aberto, sem problema algum. Tá. Okay. Não adianta ficar metendo pau na gente pelas costas, sendo que a gente não vai poder se defender. Mas... não, isso é verdade. Também eu falo na minha cara. Mas é isso. Só pra
concordar com isso que você acabou de falar. Eu também, né, tenho essa questão. E assim, gente, se você chegou aqui no Da Prateleira nesse mês, prazer, eu sou a Tamires Palma. Esse é o 27º programa. E eu acho que em 90% dos programas, se eu não trouxe livros que são de mulheres, eu trouxe livros que falam sobre mulheres. Ou filmes, ou séries. Então, se você olhar o espectro do programa, dá pra saber que eu sou feminista, sabe? Só pelo Da Prateleira, nem se você não me acompanha nas redes sociais, se você não ouve o Podcrente, que é o outro podcast aqui, né, da Crentaços. Sim, eu sou feminista e as coisas que eu produzo, elas acabam sendo enviesadas por isso também. Então, que nem a Lu falou, o cristianismo é a minha primeira bandeira, com certeza. É o que faz ser quem eu sou. É a bandeira que, se eu tiver que abandonar todas as outras bandeiras, é a com qual eu vou ficar. E, claro, as coisas que eu trago aqui, eu acho que elas apontam pro meu cristianismo, sim. Então, a forma como eu discuto os livros, a forma como eu olho pros filmes, como as coisas me emocionam, elas apontam pra minha vivência cristã. Mas tudo que eu já produzi aqui no Da Prateleira também aponta pra minha vivência como feminista. Então, isso é claro. E também não tenho essa leitura acadêmica ou academicista sobre o feminismo. Ah, não li Simone de Beauvoir, não li... Não, sabe? As coisas que eu tenho... E eu não tô falando que não é importante ler essas coisas. Eu acho que tem momentos e tem fases na vida, e se você tem tempo e tá afim, vai lá, lê mesmo. Mas tem horas que a gente não vai dar conta de ler tudo, tem muita coisa pra fazer na vida, e isso não deslegitima a nossa discussão, porque a gente fala a partir da nossa vivência. Então, verdade. A gente não tem menos legitimidade pra falar sobre o feminismo, porque a gente não vai trazer uma lista de referência bibliográfica no final do programa, sabe? A mulher que para e pensa que é feminista, ela começa a ver o mundo inteiro e todas as ações do mundo a partir disso, de em quais situações, em quais circunstâncias ela se sente oprimida, ela se sente desrespeitada, violentada, e isso perpassa a nossa vida. Então não é ter uma carga enorme de literatura que vai fazer a gente mais ou menos feminista. Se você quer e tem tempo, maravilha. Se não, não se sinta menos feminista porque você lê uma coisa ou outra, ou porque você tenta na sua vida diária ser respeitada enquanto mulher. É isso, galera. Já começamos longe, né, Dudu? Acontece, pessoal, o programa aqui é assim mesmo. Ai, ai. Mas então, indo pro formatinho mais padrão do programa, vamos falar do que marcou a gente enquanto a gente lia a obra. Se você quiser começar sobre o que te marcou enquanto você lia a obra, pode falar um ponto aí, a gente vai discorrendo. Então, eu li o livro já faz um tempo. A gente estava preparando, na época, um outro podcast para falar sobre ele, e eu li o livro e tal. As duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que, assim, eu comecei a destacar os trechos, e tinha trechos, assim, que às vezes eram páginas, passaram de trechos para páginas, e quando eu vi, eu tava praticamente marcando o livro inteiro, assim. Então tem muita coisa que eu anotei na época que eu destaquei. Então, e ele é um livro pequeno, ele é um mini livro, ele é bem curtinho, assim. Acho que o que mais me chamou a atenção no livro é como ela vai destrinchando todos os estereótipos que as pessoas têm quando ouvem a palavra feminista. Uhum. Então, ela começa falando, por exemplo, quer dizer que feminista não gosta de homem. Então ela pega esse estereótipo e abre ele. Tipo, por quê? Aí começa a destrinchar esse estereótipo. Depois ela passa para outro estereótipo. E assim, eu acho engraçado que quando uma coisa que ela fala no livro é que quando ela se tocou que ela era uma feminista, a pessoa que falou que ela era uma feminista não estava elogiando ela. Uhum. O menino, né, no caso. O menino, amigo dela. Um amigo dela, então ela tava num jantar, se não me engano, conversando com ele, e ele disse, você é uma feminista. Não, aí, eu acho que não foi num jantar, porque ela era criança ainda. Ele é amigo dela há muito tempo, tipo, eles estavam discutindo, argumentando alguma coisa de conteúdo, de escola, talvez. Assim. Foi isso mesmo. A cena do jantar aparece depois, é verdade. E aí ele xinga ela de feminista, e é quando ela começa a refletir sobre o que ele quis dizer com aquele xingamento, né? Uhum. E, de fato, ela era mesmo uma feminista. E aí, eu acho sensacional esse livro, assim. A forma como ela fala, depois eu tive a oportunidade de assistir o TED dela sobre isso. E a forma como ela fala bem devagar, assim, bem
Gostosa doce. de ouvir, né? É bem, assim, parece que ela tá de fato lendo o livro, lendo um audiobook, assim. É muito bom e acho que isso de cara foi uma das coisas que me chamou a atenção, tanto que eu li o livro antes de ver o TED. Primeiro eu li o livro, depois eu fui pro TED. É muito sensacional quando tá escrito, assim, quando você lê o que ela fala, sabe? Pegando um gancho com isso que você falou, acho que seria legal. Como que você... Eu vou te perguntar e daí depois eu respondo. Como e quando você percebeu que você era feminista, que você passou a usar o termo feminista na tua vida? Então, eu tava justamente pensando sobre isso, quando eu tava relendo minhas anotações. E assim, eu acho que quando eu comecei a me tocar mesmo, perceber essas questões das mulheres e tal, a luta feminina, as questões feministas, isso é muito recente. Eu acho que é uma coisa de mais ou menos 5, 6 anos, assim, que eu posso dizer que, é isso aí, eu sou feminista. Antes eu meio que sempre fui interessada nessas pautas e tal, a questão da mulher no mercado de trabalho. Era muito orgânico pra mim, assim, porque eu tava no mercado de trabalho, uma mulher no mercado financeiro e tal, em que sempre foi um ambiente muito dominado pelos homens. Então, assim, eu sempre tava nesses debates de inserção de mulheres no mercado de trabalho, até na época da faculdade, assim, mas eu nunca tinha me tocado que essa era uma pauta feminista. Eu nunca tinha atinado, assim, que isso que eu tô fazendo é feminismo, sabe? Eu acho que mais ou menos, acho que uns 4 ou 5 anos foi quando eu comecei a prestar atenção, principalmente quando surgiu aquele movimento na internet, o Think Yoga. Logo no início, assim, e aí eu comecei a prestar atenção, comecei a ler, comecei a pesquisar sobre, e depois surgiu o Projeto Redomas, né? Sim. Que foi quando eu, de fato, comecei a me aprofundar nas questões, muito por causa das meninas mesmo. Porque a gente sempre conversava sobre isso, essa questão do machismo na igreja. Então, assim, acho que foi meio que sendo construído, assim. Eu acho que nunca ninguém chegou pra mim, como chegaram pra Chimamanda, e deram um golpe nela, assim, de, você é feminista. Sabe? Eu acho que nunca houve. Inclusive, eu já tinha gravado um podcast, eu lembrei agora, do finado Achando Graça, que Deus o tenha. Acho que foi em 2015 que eu gravei esse podcast, 2015, 2016, que era justamente sobre feminismo. E na época, eu fiquei muito temerosa de falar sobre isso, justamente porque hoje ainda se tem esse estigma e esse tabu com a palavra. Há 4 anos, meu Deus, era o fim do mundo, né? Eu acho que foi lá, tipo, 2015 o programa. Eu acho que foi 2015. Tu tava nele? Não, o que você gravou sobre feminismo, você gravou com a outra menina, né, que fazia parte do Achando Graça, né? Porque a gente gravou um sobre a cultura do estupro. Cultura do estupro, que foi. Eu, você, a Glória, a Glória Rucibá, a Bianca... Acho que nós 4? Talvez. A Amanda tava junto também, Amanda, talvez, né? foi isso. Mas a gente sente muito a falta, porque o site... Pessoal, se vocês estão achando graça, estão ouvindo a gente, se vocês têm os programas salvos no servidor, manda pra gente. Esse da Miss Marvel, a gente queria muito que eles existissem na nossa vida. Tinha muito programa bom ali, é verdade, saudades. Mas enfim, nessa época desse programa do Achando Graça, foi quando eu comecei de fato a me utilizar da palavra feminista. Aí, como eu tava vivendo aquilo na época, né, quando você começa a se descobrir feminista, você fica bem empolgada, aí eu disse, não, preciso fazer um podcast, eu me ensino a própria Chimamanda. Preciso fazer um podcast sobre isso. E foi quando a gente falou e tal, sobre ser feminista e ser crente. Eu não lembro nem que tava nesse programa, depois eu vou até procurar ver. E, enfim, se eu posso colocar em datas, acho que faz pouco tempo. 5 anos, eu acho, eu coloco nesse, mais ou menos isso. Então, é engraçado, porque eu também
passei a adotar o termo final de 2013, começo, meio de 2014, assim. E era engraçado, eu sempre tinha discussão sobre isso com o Cristiano Machado, porque ele sempre foi muito entusiasta do movimento feminista e tudo, e no começo eu falava que eu não era feminista porque eu não concordava com a pauta inteira do feminismo. Como se o feminismo fosse uma coisa monolítica, né? E hoje, claramente, eu tenho essa noção, e enquanto feminista a gente tenta mostrar para as outras pessoas que são contra o movimento, né, que o feminismo não é um movimento único, fechado, e todo mundo tem que pensar a mesma cartilha, né? Não tem uma cartilha pra você ser feminista, que daí você faz uma prova e daí você dá uma carteirinha. Não tem isso. Então, eu no começo tinha muita resistência ao termo, porque eu não concordava, por exemplo, com a postura da Marcha das Vadias, a questão da discussão do aborto, eu acho que ela, em alguns assuntos, ela é feita de maneira muito equivocada. Enfim, são N coisas que eu ainda hoje tenho um pensamento muito parecido com o que eu tinha 6 anos atrás. Mas, principalmente por causa das meninas da minha faculdade, assim, meninas mais novas do que eu. E você sempre coloca no Twitter, né, Lu, às vezes, reflexão sobre como as meninas mais novas, essa geração mais nova do que a gente, é tão natural pensar na questão da discussão sobre gênero pra elas que talvez no futuro a gente vai ter uma mudança positiva de fato na sociedade, né? Então, por ver essas meninas mais novas da faculdade, elas sempre postando coisas e tudo mais, aí eu fui pra uma menina e perguntei, o que você me indicaria pra ler, assim? Eu não sei se eu sou feminista, eu queria começar a ler umas coisas. E aí ela passou uma série de textos e ela me passou alguns blogs, assim. E o Think Olga foi um dos blogs que ela me passou. E aí eu comecei a ler essas coisas. E, tipo, já tinha, né, o Chega de Fio-Fio, que eu acho que na época as meninas estavam juntando dinheiro pra tentar fazer o documentário e tudo mais. E aí eu percebi, eu falei, olha, não é porque eu não concordo com tudo que eu não sou feminista. Eu sou feminista e eu tenho algumas pautas que eu abraço e outras pautas que eu acho que carecem de mais discussão. Só que, olhando em retrospecto, a Tami sempre foi mini feminista. A Tamizinha lá na escola, que ouvia que era mandona porque tinha espírito de liderança pra fazer trabalho, e aí se o menino fizesse a mesma coisa, ele era, nossa, batendo palma, todo mundo saía batendo palma, ficava puta com isso, ficava, como assim? Por que ele é piá e ele pode fazer tal coisa? E a menina soube chamada de mandona, de louca, de N coisas, sabe? Então a Tamizinha, criancinha, já era feminista, só que ela não sabia, e ela não sabia expressar a frustração de entender que de ver o mundo injusto e combater essa injustiça, né? E é muito maluco a gente se olhar assim em retrospecto, igual a Chimamanda faz no livro, né? Que ela percebe o xingamento desse amigo dela, ela chega em casa e vai ver no dicionário que significa feminista, porque ela não sabia, porque ela era novinha, e no processo da vida adulta dela, né? Da juventude, vida adulta, as pequenas situações do cotidiano que ela olha e fala, poxa, sabe? Eu tô olhando com um olhar que o homem do meu lado não enxerga, porque ele não passa pela opressão que eu passo, sabe? Eu acho que, assim, no fundo toda mulher é feminista, só não sabe. Eu não queria concordar, mas sigo concordando com essa afirmação aí, hein? Vai ter muita gente que vai agora... Vai ficar brava? Não sou assim. E assim, é muito engraçado que todo mundo acha que no início, quando você tá ainda se pensando como feminista, né, você sempre pensa, isso é inevitável, mas não tem como eu ser feminista porque eu sou contra o aborto. Não tem como eu ser feminista porque... eu sou favorável ao casamento e a mulher ser dona de casa e mãe, por exemplo, né, que também é um ponto que as pessoas acham que toda feminista não quer casar, ou é homossexual, e aí ela não quer ser mãe, não pode ser dona de casa. E pode, gente, pode sim. Exatamente, assim, acho que a base principal do feminismo é que você seja livre para você fazer o que você quer fazer. Se você quer ser uma dona de casa e criar os seus filhos dentro do lar e da sua... Ok, se você quer viver para o mercado de trabalho, se você quer, enfim, sair, viajar o mundo e conquistar o universo, ok também, sabe? Sim. Eu acho que muito do que ainda se fala em relação ao estereótipo feminista é isso, né? Que a gente sempre tá presa em caixinhas e ninguém é 100% tudo, sabe? Tem coisas, por exemplo, que a gente como tem vivência de igreja, eu e Tamires no caso aqui, a gente não concorda 100% com o que a gente vê na igreja, mas isso não faz da gente menos cristã, sabe? Sim. Ou faz a gente desacreditar ou ser ateia, a igreja nem... A gente chega no extremo de nada presta,
não quero saber disso, mas também a gente não tá no outro extremo de que tudo é aceitável, sabe? Exatamente. A gente tem que ter esse olhar crítico sobre as coisas e a gente também saber que não é 100%. Tem coisas do movimento feminista que me deixam com raiva. Assim como também tem coisas na igreja que me deixam super com raiva, sabe? E a gente continua indo pra igreja e a gente continua sendo feminista, sabe? Exatamente. Porque a gente tem a capacidade de criticar. Eu acho que uma coisa que falta muito ainda em algumas pessoas, em alguns segmentos, é essa capacidade de criticar mesmo, sabe? De você olhar pra uma coisa, pra aquilo e dizer, ó, isso aqui, até como na própria Bíblia diz, né? Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Vou reter o que é bom. O que não é bom, joga fora e esquece. Ou então faz textão no Twitter. Enfim, sabe? Lide com isso, né? Mas não dá pra exatamente. baixar a cabeça e achar que tá tudo bem, ser do jeito que sempre foi, né? Porque, Pois é. Mas é isso e pronto, né? Exatamente. Uma coisa assim que eu gosto muito do livro é que a Chimamanda, os exemplos que ela traz são muito claros na diferença do tratamento entre homens e mulheres, sabe? Ela é muito didática, sem ser agressiva, então ela não tá ali, o livro dela não é pra ser lacre, sabe? Ela não tá pra lacrar e pra mostrar que homem é escroto mesmo e ganhar biscoito no Twitter. Não é essa a proposta da Chimamanda, a proposta dela é diálogo. Mas às vezes ela é irônica, sabe? Tem muito momento que ela é irônica e você dá risada, você tá puta com o que ela tá contando. Mas você ri porque a mulher tá sendo irônica. Você fica, ai que merda, é isso mesmo, mulher. É isso mesmo. Te entendo, amiga. Te entendo, sabe? Então é uma sensação meio agridoce ler o livro. Porque a gente se identifica com as situações ruins, só que a gente se inspira com a postura dela, com a clareza do pensamento e em como dá pra dialogar sem necessariamente estar brigando com as pessoas. Embora às vezes uma briguinha, uma discussãozinha mais nervosa ali seja necessária, não tem que ser toda hora assim. Tem hora que tem que baixar a guarda, tem que conversar. Então, eu acho isso um ponto fantástico da forma como ela constrói o texto dela, sabe? Sim, inclusive tem aqui um trecho. O livro, na época que eu li, ele tava grátis na Amazon. Tanto que eu ia colocar um dos motivos que as pessoas por que vai ler o livro, ele é gratuito na Amazon e na Livraria Cultura, então tanto pra Kobo... Mas ele tá grátis, porque assim, tá bizarro aqui, porque eu tô tentando abrir o livro, eu tô tentando abrir o livro aqui no Kindle, e toda vez que eu clico nele, tem assim, clique e compre. Aí, tipo, eu não tô conseguindo ver o livro, só consigo ver os trechos que eu destaquei. Eu não sei se talvez você formatou teu Kindle, mas se você comprar de novo, ele tá grátis, porque eu abri o site da Amazon hoje e o e-book é R$0. Então eu vou tentar de novo. Mas eu tô aqui com os destaques. O que eu ia destacar era que tem uma parte que tá aqui, que ela fala assim, nigerianos estão sempre prontos a dar conselhos, que ninguém pediu. Aí logo na sequência seu conselho disse, balançando a cabeça com um ar consternado, era que eu nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. E é assim, você ri nessa hora, né? Porque, primeiro, o cara deu um conselho que ninguém pediu e, tipo, isso aqui é normal. Em qualquer cultura, não só na Nigéria, né? Sempre tem alguém tentando te aconselhar de coisas que você não tá pedindo conselho. E o cara disse, nunca se intitule feminista, pois as feministas são mulheres infelizes que não querem arranjar marido. E aí ela vai destrinchar, tipo, ela é uma mulher casada e tal. Mas sim, né? Ela mostra que, olha, falam que feminista não se depila. Dela fala, eu me depilo. Feminista não se maquia. Dela, eu me maquio. Feminista não casa. Dela, eu sou casada, sou heterossexual, né? Ser feminista não é pressuposto de que você vai ser homossexual. Gosto de salto alto. E assim, não é que ela tá falando que esse é o modelo de feminista também. Então, não, pra você ser uma boa feminista, você tem que se depilar, passar maquiagem, pôr salto alto, ser casada, heterossexual, não sei o que. Não é isso também. Ela tá falando que você pode ser isso. E você pode não ser. Então, essa questão de, sabe, os exemplos são pra mostrar como as coisas são absurdas e pra fazer a gente pensar. Tem um que eu gosto muito. Ela conta de quando ela tá indo com um amigo, ou com o marido, eu não lembro agora, num restaurante. E daí ela fala que na Nigéria as mulheres são meio que invisíveis, né? Então ela chega no restaurante e o maître, o cara da porta lá, sei lá, ele dá oi para o homem. E aí eles levam os dois pra mesa e daí ele vem e faz o pedido para o homem.
E aí teve essa vez, né, que é a vez que ela tá contando, que ela ficou injuriada e daí ela falou pro cara que tava junto com ela, tipo, presta atenção como eu sou invisível aqui na relação, sabe? No jeito como os caras estão me tratando, me ignorando. E eu e o Jonathan, a gente tem um prazer pessoal nosso, que é... Eu que peço... O Jonathan, na verdade, tem o fator de que ele não gosta muito de sociabilizar com as pessoas. Então... Aí, tipo, a gente vai no restaurante, ele fala pra mim o que ele quer, e eu, quando o garçom vem, eu faço o pedido, meu e dele. E aí, sou eu que peço a conta, tipo, acabou a janta, daí eu chamo o garçom. Às vezes eu demoro muito mais. Tipo, realmente, assim, tem restaurantes que a gente vai, e eu tenho que chamar a atenção muitas vezes do garçom pra ele vir na mesa. Mas não são tantos assim. Dos lugares que a gente foi, foram bem poucos que eu precisei chamar, porque o Jonathan, a gente não dá o braço a torcer, sabe? Não vai fazer o Jonathan chamar o garçom. O garçom vai ter que vir porque eu chamei. E aí, o garçom vem, eu peço a conta. Aí, e isso acontece mais do que o cara me ignorar. O cara vem, fui eu que pedi a conta. Ele vem, entrega e vem pra dar pro Jonathan o caderninho da conta. E daí eu pego o caderno. E daí o garçom já fica meio assim. Daí eu pego o caderno, eu passo, dou o cartão, eu pago. E aí a gente vai embora. E é um prazer pessoal nosso fazer isso, sabe? Tipo, em todo restaurante sempre vai ser assim. A gente sempre faz isso. Alguns, assim, a primeira vez o cara veio e chegou meio que se dirigindo ao Jonathan. E eu fiz tudo, o garçom já percebe que vai ser comigo o papo, sabe? E daí ele já vem, ele fala comigo, a conta eu pedi, ele vem e traz. E é muito prazeroso quando acontece isso. Eu fico muito feliz, sabe? É mais frequente acontecer isso hoje em dia. Mas toda vez que acontece eu ainda fico feliz, assim. Tipo, o cara reconheceu, tipo, é ela quem tá fazendo as coisas, sabe? E vem, traz a conta, entrega na minha mão, eu pago, a gente vai embora. Mas a gente tem esse prazer de fazer essa provocação na sociedade mesmo, sabe? É besta, mas é muito legal. É uma coisa que uma vez a gente tava comentando, eu não lembro onde foi que eu tava falando sobre isso, mas é a questão de churrascaria. Acho que um lugar onde acontece muito isso, muito, é em churrascaria. Eu acho que tem a ver, assim, diminuiu bastante, como você falou, muito pela questão geracional mesmo. Eu acho que a galera da geração passada que criou esse estereótipo, tanto que geralmente quando isso acontece comigo é com um garçom velho, que acha que, enfim, quem manda é o homem mesmo e tal, não sei o que lá. E, assim, o que eu ia falar sobre a questão das churrascarias é como os caras acham que você, quando tá numa churrascaria, pelo menos aqui em Recife, tá? No meu contexto, você não sabe o que você tá comendo. Tipo, o cara quer dar palestrinha sobre carne. E assim, isso pra mim é bizarro. Quando... É um desrespeito, né? E é isso, ó, são os lugares que são clássicos. Churrascaria, o cara sempre tem um garçom pra dar palestrinha de carne. Sempre tem, não, porque não sei o que lá, essa picanha assim, não sei o que, eu digo, amigo, bota aqui no meu prato, eu não tô interessada, não quero saber. Não quero ser açougueira, nem churrasqueira. Não, e tipo, ele sempre fala direcionando para as mulheres da mesa. Os caras estão aqui, uma vez o cara nunca comprou uma peça de carne na vida dele, mas o cara vai dirigir a palestrinha dele pra mim, porque... eu tô com cara de que não sei o que eu tô comendo. Mas, enfim. E outra coisa que é muito engraçada são coisas de carro. Coisas de carro, tipo, tu tá no mercado, na seção de automóvel. Aí, às vezes, meu irmão quer comprar alguma coisa e tal. Aí a gente vai lá olhar. Uma vez a gente tava olhando o preço de pneu. Aí... tava lá, né? Tipo, promoção, pneu, não sei o que lá. Quando a gente foi chegando perto dos pneus pra olhar, surgiu um cara de debaixo do chão. Brotou do chão. Brotou, porque eu não sei de onde ele saiu. Um cliente, igual a todos os outros clientes. Não era vendedor, não era funcionário do supermercado, nada. Ele estava lá igual a mim, comprando igual a mim. Era aí quando ele viu que homem palestrinha. Isso. Quando a gente tava chegando perto do pneu, tava escrito no cartaz. Pneu, aro tanto, 5 vezes de tanto. Aí ele olhou e disse assim, esse pneu aí é aro tanto. Só que tava escrito no cartaz. Aí a gente olhou pra cara dele. Aí eu disse, eu sei, tá escrito.
Aí, né, porque tá por 5 vezes de tanto esse pneu aí, não sei o que, olha, muito bom esse pneu, não sei o que, esse pneu, não sei o que lá, esse pneu. Aí eu, tá bom. Aí dei as costas e fui embora. Tipo, deixei ele lá, parado, plantado. E muitos homens ficam ofendidos, sabe? Até meu irmão, um dia a gente pegou uma discussão por causa disso, porque ele dizia, não, mas às vezes a gente só quer ajudar. Aí eu disse, querido, você pergunta querido se a irmão, pessoa quer ajuda. Se eu precisar de ajuda, eu vou perguntar pra você. Se eu precisar de ajuda, eu vou chamar um vendedor e digo, vem aqui, ajuda aqui, esse pneu aqui, tal. É assim, assado. Não precisa você se antecipar e vir pedir uma ajuda que eu não solicitei. Ó, as coisas que me deixam mais irritada, comecei a pistolar, desculpa. Mas as coisas que me deixam mais irritada esse da churrascaria, a palestrinha da carne. Sempre que a gente tá no corredor de alguma coisa de artefatos masculinos, que aparece um homem no corredor, ele acha que ele entende tudo que tá no corredor, como se não tivesse escrito na embalagem. Aí, aliás, artefatos masculinos entre aspas, né? Porque, assim... Artefatos que as pessoas consideram de coisas que os homens masculinos, entendem. Coisas de carro, objetos elétricos, né? Às vezes a gente vai, sei lá, olhar no setor de lâmpada. É uma besteira, vou procurar uma lâmpada. Aí o cara acha que você não sabe comprar uma lâmpada. Sim. E o terceiro local, mas que, assim, hoje já diminuiu muito, mas assim, e também eu não dirijo mais, né? Então eu não passo mais por essas situações. Amém. É posto de gasolina. Bastou você descer do carro. Não, parou ali naquele negócio que você coloca pra encher o pneu, como é o nome? Enfim, o negócio lá. A bombinha lá, não lembro o nome. A bombinha lá do pneu. Pronto, parou ali. Aí, se você mesma for lá, na hora surgem, assim, uma plateia, sabe? Pra saber se você realmente vai conseguir fazer aquilo que você tá tentando se propondo a fazer. É bizarro, assim, sabe? Mas enfim, voltando a Chimamanda, já pistolei. Ai. Não, mas é complicado mesmo. Mas eu achei o trecho do livro que ela conta essa do restaurante. E aí, só pra contextualizar, ela entra e ela tá conversando com o cara que tá junto, é o amigo dela. E ela fala que tem diferença. E o cara fica, não, você tá exagerando, não é bem assim, tudo bem. Aí ela continua, tipo, eles jantam. E na saída, vem um flanelinha. E ela abre a bolsa, pega a carteira, pega dinheiro e dá pro flanelinha. O cara pega o dinheiro e ele fala, obrigado, senhor, se dirigindo ao amigo dela. E aí ela falou que nessa hora caiu a venda do olho do amigo dela, sabe? Então é muito engraçado. Porque daí o cara fala, tipo, meu Deus, sério, a gente passou a noite inteira discutindo e eu tava discordando de você, e daí a gente saiu, foi você que pegou o dinheiro e deu o dinheiro, e o cara agradeceu a mim. Sério mesmo, assim. E é muito engraçado, né? Você lê e você dá risada, apesar da tristeza, você ri, porque tem horas que a gente ri pra não chorar, né? A gente ri pra não chorar de umas coisas, assim. Não, aí você pensa, quem nunca passou por essa situação, né? Não, e eu acho engraçado que tem muita gente que fala que, não é bem assim. Não, vocês estão exagerando. Ou o famoso nem todo homem, né? Que tem o clássico que você reclamou de homem na internet, sempre aparece a exceção à regra, né? Sim. Não, mas nem todo homem. É bizarro o quanto... Eu acho que é de uma falta de sensibilidade, assim, de você não conseguir enxergar. Às vezes eu tenho vontade, sabe, de fazer que nem naqueles filmes, assim. Que nem até um filme que tem na Netflix, que ele é muito bom, mas os 5 últimos segundos dele estragam tudo, que eu nem vou indicar. Só se você assistir e desconsiderar os últimos 5 minutos do filme. Que é aquele... É de um cara que ele começa a viver num mundo em que as mulheres dominam. E, tipo, é um filme francês que o cara cai, leva um choque, sei lá, e daí ele acorda. Isso, Eu não assisti o filme, eu vi o trailer dele, mas eu não assisti. É como se ele acordasse e vivesse num mundo em que ele é oprimido. Então ele passa o tempo todo vivendo como se... com várias... questões machistas na vida dele, só que ele é o oprimido da situação, sabe? Ele vai pra uma entrevista de emprego, aí ele tem que depilar a perna. Eu não sou um homem fácil. É isso, eu não sou um homem fácil, exato. E assim, é sensacional, assim.
eu comecei a assistir o filme, gritando, aplaudindo, mas quando chega nos últimos 5 minutos, não sei, acho que trocou de diretor. Ou o próprio diretor bateu com a cabeça, e aí o final é todo cagado. Cagaram o filme inteiro, assim, eu disse, gente, cortava esses últimos 5 minutos do filme e o filme era 10 de 10. Uhum. Mas aí, no final, caiu total, assim. Mas enfim, quem tiver coragem, assiste, vale pelas 1 hora e 20 minutos do início do filme, né? Uhum. E às vezes eu queria que isso acontecesse na vida real, sabe? Que algumas pessoas, alguns desavisados, tivessem a oportunidade de fato, trocar de lugar, sabe? Por um dia com uma mulher. Não precisaria se vestir de mulher, não precisaria nada. Eu só queria que ele sentisse 10 centavos do que a gente sente com essas coisas que a gente passa todo dia pelo simples fato de ser mulher mesmo, sabe? Até tem aquele... eu já vi em vários tipos a imagem com essa frase, sabe? Que é que muitos homens temem que as mulheres... Falam que temem o feminismo porque eles acreditam que o feminismo vai governar, fazer o mundo ser governado da mesma forma como os homens governam as mulheres, sabe? Que as mulheres vão governar os homens da mesma forma como eles governam as mulheres. O que não é a proposta, né? Então, o feminismo... Já indo um pouco pro terceiro ponto que eu coloquei aqui, daí eu já explico o ponto, mas o feminismo, ele só quer que a gente tenha os mesmos direitos, sabe? A gente não ser tratado de maneira desigual na sociedade. É só isso que a gente quer. Não quer oprimir o homem, não quer impedir que o homem faça as coisas dele, e não sei o que, matar homens, e... Não, nada disso, gente, não é essa. E assim, existem feministas extremamente radicais. Mas como a gente falou no começo do programa, o feminismo não é um monolito, então não é todo... Assim, é uma parcela mínima do feminismo que é, de fato, misândrica. Então, sabe, é uma parcela muito pequena. E que nem a Lu falou, quando aparece um cara e vem falar, não é todo homem. A gente sabe que não é todo homem, sabe? Mas às vezes é só uma questão de, tipo, a menina, sei lá, ela tweetou um negócio equivocado. É porque naquele momento ela tá puta. É só isso, sabe? E aí tem mulheres que a pauta da luta, a forma da luta delas se dá de maneira agressiva e se dá meio contrária aos homens, só que elas também não são todas as feministas. Então, assim como não é todo homem que é escroto, óbvio que não, que nem eu falo, né? O Jonathan não é um homem escroto. Se fosse, se eu tivesse casado porque tava apaixonado, o casamento já tinha acabado. Porque as coisas que eu vejo na internet, eu às vezes eu olho pra ele e falo, amor, muito obrigada por ser quem você é. Apesar de ele só ser uma pessoa decente, eu tenho que agradecer isso. É verdade. Sabe? Tem que agradecer. E a gente vive... Não, é verdade. Eu não a gente vive num mundo tão louco. Pro meu marido, que as pessoas ficam com essa putaria também de, tá dando biscoito. Não, eu não tô dando biscoito, eu não tô dando passando pano. Eu estou agradecendo meu marido por ser uma pessoa que me trata com dignidade. Porque sim, a gente tá num mundo em que a gente tem que agradecer as pessoas por fazerem o que é certo. Exato. Não, e eu queria dizer que a gente tá num mundo tão louco que a gente agradece as pessoas... A gente vive com tanto homem escroto e bizarro e babaca que um cara... Ele só tá sendo uma pessoa que normal. Tipo, o Jonathan, ele só tá sendo um cara normal. E ele é uma exceção à regra, sabe? E a gente termina, tipo, meu irmão, o Jonathan é o cara massa, não sei o que, barará. Enfim, Jonathan, um pacote de biscoitos agora pra você aqui. É isso, amigo. E também se ele fosse escroto, Tami, eu já teria dito, viu? Tami, sai desse imprensado. Mas eu falo pra ele, gente, porque tem, tipo, às vezes a gente vê na internet, assim, aquelas pessoas que foram crushes, né, antigos, ou pessoas que foram muito apaixonadinhas por nós, na adolescência, essas coisas, e eu falo, gente, eu não tinha casado, se tivesse casado, como eu falei, né, pode ser que você tá louca na paixão, né, aí você casa. Mas se eu tivesse casado com qualquer um desses outros, com qualquer pessoa dessas com quem eu já me relacionei, ou que eu sei que gostaram de mim, eu não teria ficado casada, gente. Eu teria me divorciado. Porque, pelo amor de Deus, tudo arrombado. Aí o Jonathan tá aí, é um amorzinho, e a gente é feliz. Não, e sabe o que é? O que é engraçado é que às vezes a gente fica pensando, né? Onde é que eu tava com a cabeça quando eu me apaixonei por essa pessoa, né? Não tava com a cabeça no lugar, porque paixão é isso, né? A paixão faz a gente perder os sentidos da razão. Aí depois... Aí depois... Sério. Por isso que olha, vou elogiar o não humor da maçã. É isso. Mas, uma vez eles escreveram um texto recomendando as pessoas a esperarem no mínimo 2 anos para casar.
Você começou a namorar, namore por 2 anos. E daí eles falavam que, daí sim, sei lá, e faz muitos anos que eu li, mas sei lá, a veracidade das pesquisas que eles trouxeram. Mas que indo até 2 anos, a paixão, tipo, cega, passa. E daí ficam os outros sentimentos, sabe? Ficam os outros sentimentos. Sim. Então vai ficar o amor, vai ficar o companheirismo. Porque se você casar em 2 anos, você pode estar fazendo uma burrada, que você pode estar só apaixonado. E daí depois você percebe, puta, essa pessoa não é nada. A paixão uma hora vai acabar. Ela acaba. A paixão do começo de namoro e tudo mais, ela acaba. Você continua, por exemplo, eu sou apaixonada pelo Jonathan, mas é uma paixão diferente, não é uma paixão, aquela paixão que ferve, que você tá, sabe, louco no hormônio. Uhum. Não é mais isso, gente. E depois, e nenhuma relação vai ser. Então, se você começa com uma pessoa e você acha que esse sentimento vai durar pra sempre, essa paixão, não vai. Não, se você vai abandonar a pessoa só porque isso passou, você nunca vai ficar com ninguém mais do que 6 meses, 1 ano. Porque esse sentimento passa. E aí, existem vários outros sentimentos que compõem uma relação amorosa. Então, esse texto do No More Maçã, na época que eu li, eu falei, caralho, sabe? É isso mesmo, as pessoas têm que esperar, elas têm que amadurecer o sentimento que elas têm umas pelas outras e se conhecer. E, sabe, conhecer quem é a pessoa, quando tá doente, quando tá com fome, quando tá com sono, quando tá com raiva, quando tá feliz, quando tá bem. Porque é só assim que sabe, que tem chance de dar certo. E tá disposto a fazer isso. Tá disposto a você também olhar o que você faz de errado. Enfim. Daí virou um programa sobre casamento aqui, mas... mas é porque as feministas também casam, também se apaixonam e também vivem amores, né? Sim. Então, assim, tá completamente dentro da pauta ainda. Inclusive, eu quero até abrir um parênteses aqui sobre Não Morda Maçã, que eu falei sobre ele no podcast lá do... Amor pra Recordar. Do Amor pra Recordar, é verdade. Fica aí a dica pra quem não ouviu. Ouvir lá o Red Mascast. Em que, inclusive, eu tô muito mais pistola do que nesse podcast aqui. Naquele lá eu foi engraçadíssimo aquele programa. Eu me exaltei ali. Eu ouvindo, meu Deus, que vergonha, de vergonhas que eu passo na minha vida. Mas enfim, tudo pelo conteúdo. Sim. O que eu ia falar é que, até eu nem falei isso no podcast, sobre o Namor da Maçã. Na época, eu era uma grande consumidora do blog. Na época, há alguns anos, né? E eu até... me organizei com eles, fiz uns contatos pra trazer eles pra aqui, pra Recife. A que ponto eu cheguei, hein? Pra fazer uma conferência aqui com os jovens da minha igreja na época. Terminou que não rolou, porque, enfim, aconteceram outras coisas e a gente terminou deixando pra fazer no ano seguinte. E no ano seguinte eu já não acreditava mais nessas coisas. Aí foi embora. Aí foi isso, aí foi por água abaixo, pois é. Pra você ver que, de fato, eu fui uma grande consumidora desses conteúdos. Mas tô aqui, tô viva. Sim. Eu acho, né? Não, tô sim, sobrevivendo. Eu até que lia razoavelmente o site, sim. Mas que eu assimilava o que eu achava que prestava, né? O resto eu fingia que eu não tinha lido. Mas... Exatamente. O último ponto que eu falei que casava com isso que eu comecei a falar... O que me marca muito também no livro é que a Chimamanda fala pra todo mundo. Então, sim, o título é Sejamos Todos Feministas, porque ela inclui os homens na discussão. E aí aqui eu posso... É uma das coisas que eu acho que vai ser mais polêmica, por incrível que pareça, toda de coisa que a gente já falou. Mas as feministas que pararem aqui talvez vão ficar putas comigo. Vão ficar bravas com o que eu usei esse termo ainda. Mas puto é uma expressão assim, que você está bravo, gente. Foi uma sequência agora aqui, ó. Mas é que eu acho tão legal esse xingamento quando você está puto da cara, você tá bravo, entendeu? Não é que você virou uma pessoa que vende o corpo por dinheiro, não é isso. Mas enfim, elas podem ficar bravas comigo, mas eu acho sim que o feminismo, ele tem que incluir os homens, sabe? Tem a discussão filosófica e sociológica de que homens não podem ser feministas, e aí muitas pessoas, muitas linhas do feminismo defendem isso, mas eu não concordo, sabe? Quando a gente afirma que os homens não podem ser feministas, a ideia de exclusão naturalmente afasta muitos dos homens do diálogo, sabe? E aí, não, se eu não posso fazer parte, por que eu vou prestar atenção nisso? Se eu não posso não sei o quê, por que eu vou ouvir? Ele já entende que ele não é quem na teoria sofre, o que as mulheres estão falando que sofrem, e aí ele não pode discutir o que as mulheres estão discutindo. Existem formas de serem discutidas, né? O homem não tem que falar o que a mulher tem que fazer, mas ele tem que estar inserido no diálogo para ouvir o que a mulher acha a respeito daquela situação, dessa situação, o que ele pode melhorar, o que os amigos dele podem melhorar, o que
o homem, enquanto gênero, pode melhorar. Então, o movimento, por exemplo, do He4She, que é um movimento da ONU, né, que teve... Eu nem sei se a Emma Watson ainda é a embaixadora, mas é um movimento que começou com a Emma Watson e tudo mais sobre igualdade de gênero. É uma dessas questões, sabe? Ele diz, assim, que a gente quer resolver um problema que afeta a humanidade como um todo, só que a gente quer discutir... Muitas vezes parte da discussão de que só metade da população mundial tem que discutir esse problema, que são as mulheres. E a gente exclui a outra metade. Mas a outra metade é a parte principal de quem causa os problemas pra gente. Porque é a estrutura patriarcal da nossa sociedade. Sabe, nessa questão econômica, política, social, sexual. Então, sim, os homens têm que estar inclusos na discussão. E se o cara quer falar que ele acha que ele é feminista, e se ele quer discutir feminismo, dando espaço para as mulheres falar, mas ele tá no espaço só de homens e ele vai mostrar como isso, cara, vai em frente, sabe? Se você escuta as mulheres, se você respeita as mulheres, cara, tá de parabéns. Eu só ia, antes de você deixar você falar o que você quiser sobre isso, o Eduardo Cavalcante, que é um rapaz que a gente conhece por causa do blog da Crentaço, é aí do Recife também, talvez você conheça ele do Twitter e tudo mais. Ele falou sobre isso esses tempos, sabe? Porque ele trabalha numa ONG e tem a questão da vulnerabilidade social na ONG, assim, que eles atendem crianças e adolescentes. E daí ele falou que ele tem que ser a pessoa que discute feminismo, porque é ele quem tá com as meninas e com os meninos, sabe? E aí ele vai discutir, ele vai mostrar os pontos, ele vai... E aí você vai falar que não, esse cara não pode estar discutindo feminismo porque ele é homem. Mas ele é a pessoa que está envolvida com esses adolescentes, que está ensinando esses adolescentes a serem pessoas melhores no futuro, sabe? No presente e no futuro. Então, como que a gente discute a legitimidade de quem pode discutir ou não o feminismo, sabe? E isso ela faz de maneira muito fantástica, porque sejamos todos. A gente tem que estar junto nessa luta. Porque só assim, todo mundo pensando junto, o problema é que a gente vai conseguir resolver as questões que a gente aponta. Então, essa de fato é uma questão muito controversa. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Eu concordo com a linha que diz que o homem não pode se denominar feminista, porque de fato essa é uma luta das mulheres, assim como as questões LGBT e as questões da negritude, você pode ser um grande apoiador, mas acho que é um erro que muita gente comete, é que às vezes na sua ânsia em ajudar, você termina se apropriando daquela luta que não é sua, sabe? Essa é uma linha muito tênue ainda, de o cara, ou enfim, até a gente mesmo, às vezes, eu não sou uma pessoa negra, você não é uma pessoa negra, a gente não sabe o que um negro passa com as questões de racismo, de colorismo, enfim, a gente conhece, a gente estuda, lê a respeito, a gente conversa com pessoas, que é o nosso caso, né? A gente convive com as pessoas que são ativistas do movimento negro, então a gente termina absorvendo muita coisa e até nos empatizando com a luta, mas isso não nos faz pessoas negras, sabe? Sim. Então eu acho que tem a ver também com essa questão do feminismo e do homem feminista. Mas é que eu penso assim, o que eu consigo... Tipo, uma pessoa branca, ela, apesar de ter crescido num país racista, que tem essa visão colonial e que coloca, sabe, a gente cresce sendo racista enquanto branco, e é fato, no Brasil a gente cresce sendo racista, mas hoje a gente, né, a partir de tudo que a gente vê, a gente se considera antirracista, porque você vai falar, isso tá errado, então eu vou lutar contra isso. Se considerar feminista é se considerar antimachista. Na minha opinião, é a mesma coisa, sabe? Se eu, como branca, posso falar, não, eu sou antirracista porque eu acho racismo errado, o cara tem que falar, então, que ele é antimachista? Daí ele não pode usar... Não, então é por isso que eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito, entendeu? Porque, assim, a gente... uma pergunta, tipo... O que você acha, sabe? Não de... Eu tô ironizando o que você falou. É mais tipo... Eu entendi. É isso mesmo, assim. É tanto que eu acho que no caso dos homens, porque muita gente pergunta, né, quando a gente começa a falar sobre essas questões. Ah, mas vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que a gente faça o quê? Eu acho que, assim, a primeira coisa, se você enxergou que você é um cara que... Enfim, luta contra o machismo, porque eu acho que o machismo, de fato, ele é intrínseco ao ser humano, principalmente ao ser humano masculino, justamente pela cultura, pelo meio que a gente vive.
você pode pensar em meios de você conscientizar outros homens, você entrar num meio que nós, mulheres, hoje não conseguimos entrar. Que, infelizmente, assim, tipo, se eu for falar, Tamires for falar com algum homem a respeito desse assunto, o cara vai olhar pra cara da gente e vai rir. E assim, você, no caso, ouvinte homem que está ouvindo nosso podcast, você se identifica com a luta feminista, você pode atuar de várias formas, como a Tamires falou, dando visibilidade, trazendo mulheres para o seu programa, mas também sendo o cara que vai olhar para esse cara que ri na nossa cara e faz, olha, não é assim que funciona, não é assim que a gente que deve ser, as mulheres têm razão, as mulheres têm o direito de terem salários melhores. Exato, e você ser o agente conscientizador desse cara, porque eu tenho certeza que se um cara falar com esse cara, o cara na hora vai parar e vai pensar. Como acontece, a gente já passou por várias situações assim, tipo, até em questão de trabalho, tu dá uma opinião, o chefe não escuta. Aí um cara do lado dá a mesma opinião, o chefe fala, verdade. Nossa, que brilhante. É isso aí. Ai, e tipo, sim. O cara não tem a capacidade de ouvir uma mulher falando sobre uma coisa que é uma questão feminina. Isso, pra mim, isso é bizarro, assim. Então, mas aí o que eu acho que é assim, por que eu não concordo? Tá bom, beleza, a gente pode deixar em aberto se o cara pode se chamar de feminista ou não. Mas eu não concordo muito com essas mulheres que, tipo, o cara tem que fazer o que tem que fazer, mas não quer abrir o diálogo, sabe? É isso que me emputece. Porque, não. Tipo, mas quem que tá discutindo com esse cara que a gente acha machista? Quem que tá mostrando pra esse cara? Quem que baixou a guarda e tá dialogando? Porque não é só brigar, gente. É esse o ponto, sabe? Então, assim, tem o Jonathan. O Jonathan foi lá, e vamos pegar ele de exemplo, que, né, a gente já jogou biscoito pra ele, então ele já tá em alta aqui. É a nossa cobaia desse podcast. Viu um cara ser machista, daí ele chega e fala, porra, cara, olha, não, tal coisa que você falou é mancada e tudo mais. Mas por que o Jonathan sabe que isso é machismo? Por que ele sabe que isso incomoda as mulheres ou desrespeita as mulheres? Porque ele me ouviu, porque ele ouviu você, porque a gente conversa, porque ele, sabe? A gente possibilitou ele de entender, a gente ajudou ele a ter compreensão do nosso sentimento, do nosso lugar na sociedade, sabe? E se não houver esse diálogo onde as mulheres conscientizem os homens, porque, é homem, eu não quero ele no nosso rolê, o cara vai continuar sendo machista. E assim, o outro ponto que eu ia falar é que essa questão do feminismo, que você também falou, né, que a própria Chimamanda fala do sejamos todos feministas, porque os próprios homens, como você já falou, são atingidos por essas questões. Sim, que a gente não fala porque daí não é o nosso lugar, né? Mas a questão da masculinidade tóxica... Exato. E assim, tem aquele documentário que os meninos estavam assistindo essa semana, o Felipe e o Matheus, eles comentaram lá no Twitter, que é aquele The Mask e o Live In. Acho que não sei se tu já assistiu esse documentário da Netflix, que fala justamente sobre isso, sobre como a masculinidade dos homens, como os homens são atingidos por essa questão da masculinidade tóxica, sabe? E a própria Chimamanda fala sobre isso no livro. Eu até selecionei aqui nos meus trechos. Eu vou... Tá separado aqui, então eu vou ler, então tá meio que cortado, assim. Então ela fala assim: a questão de gênero, como está estabelecida hoje em dia, é uma grande injustiça. E se tanto as meninas quanto os meninos fossem criados de modo a não mais vincular a masculinidade ao dinheiro, que é aquela questão que a gente tava falando sobre cara só se sente bem, só se sente acolhido, só se sente uma pessoa na sociedade se ele estiver conseguindo bancar tudo, né? Que se ele estiver passando por um momento ruim, etc. Enfim, o cara já se sente, que acontece muito, às vezes a mulher ganha mais que o homem e o cara se sente humilhado, porque a mulher sustenta a casa. O Jonathan fala que o sonho dele é que eu ganhasse mais que ele, pra ele poder ficar só editando podcast. Pois é, tá vendo? E assim, você vê o quanto essa pressão acontece sobre os homens, sobre os meninos e tal. Né? Cria relações disfuncionais entre homem e mulher, e aí reflete na família. É claro que é
foda, assim. Tipo, então homens também são afetados. Só que de maneira diferente, outras pressões são colocadas sobre os homens, né? Outros riscos também, né? Porque essa questão, tipo, de desenvolver doenças mentais e tudo mais tem a ver com os riscos que a masculinidade tóxica traz, que a gente entende, mas também no sentido de empatia, né? A gente se coloca no lugar deles. Porque a gente entende por causa das pressões que a gente sofre, né? Que são outras, mas que também são formatações, caixinhas que criaram para homens e mulheres, e daí a gente tem que se encaixar naquela caixinha que é a Barbie, e aí eles têm que se encaixar na caixinha que é o He-Man, só que a gente não cabe nesses modelos, né? Isso tipo, essa questão também o cara ser mais sensível, o cara, sei lá, falar menos, com a voz menos grave, aí já coloca sobre essa pressão de o menino é viado, o menino é isso, o menino é não sei o quê, e a questão de o cara chora, o homem não chora. Cedo, os costumes antigos, hoje em dia eu não sei se existe muito, pelo menos, sei lá, não no meu círculo, mas tipo, de levar piá em prostíbulo pra ter uma iniciação sexual cedo, porque senão não é homem, né? É uma bizarrice sem fim, né? Pois é, então assim, estamos todos na merda, né? Vamos... O sistema não tá bom pra ninguém, pessoal. Vamos começar a questionar. Exatamente. É isso. Então... Chegamos a alguma conclusão? Não sei. Várias outras questões pra serem pensadas, né? Isso que é uma boa leitura. É uma leitura que faz você pensar em várias outras coisas junto. Verdade. Pois é. Então, assim, eu acho também que serviu pra, de fato, a gente deixar uns pontos pra reflexão aqui, né? Que é isso. Vem refletir com a gente, né? Reflete aí nos comentários e manda DM, xinga a gente ou não. Enfim. Como eu disse, se é pra falar mal, vem falar aqui nos comentários que a gente discute, não fica aí metendo Pois manda biscoito pra Jonathan. Ai. Então, como eu disse, acho que eu não tenho mais nenhum ponto pra falar sobre o livro específico. Você tem mais alguma coisa ou não? Não, estou de boas. Tá de boas? Então, como a gente já comentou, né, passou por cima ao longo do programa, o e-book dele, gente, ele é gratuito, tanto pela Amazon quanto pela Livraria Cultura. Então é o Kobo e o Kindle, né, que são os dois e-readers. Pra quem não sabe, dá pra ler. O da Livraria Cultura eu não sei, mas o da Amazon você pode baixar o aplicativo e ler no computador, ler no celular. Eu, por exemplo, não tenho o Kindle ainda. Em nome de Jesus, eu vou ter um emprego bom até o final do ano e vou conseguir comprar na Black Friday desse ano. Mas... Mas você pode baixar no celular e tudo mais. Então, você tem como ler o livro de graça, porque o e-book tá disponível. Você tem como ver a palestra da Chimamanda, caso você tenha preguiça de ler. O Mário Arrache tem preguiça de ler. Mário, vê o vídeo, dá pra você assistir o vídeo. 15 minutos só. Então você pode assistir a palestra dela e o livrinho físico, que eu não tenho, mas um dia comprarei também, porque sou acumuladora de livros. É tipo 20, 25 reais, às vezes na promoção. Ou menos, eu acho. Geralmente é tipo, o preço de capa é 25, mas daí você encontra em promoção por 17, 19 reais. Então é um livro super acessível, gente. O texto é super acessível, o jeito que ela escreve é muito bom. E é uma leitura necessária. Então, fica aqui o porquê ler o livro. Por todos esses motivos que a gente falou. E porque tá fácil de achar. Então, não coloquem na prateleira e fica ali, tipo, um dia vai ler. Leia agora. Termina o programa, vai atrás e leia. Em 2 horas você deve terminar de ler o livro. Assim, então, você pode não ter 2 horas seguidas, mas em 2 horas de leitura você termina. E é fantástico. Eu li numa tarde, eu acho que eu demorei mais ou menos isso mesmo. É muito rápida a leitura e é uma leitura que você não fica cansado. Não é cansativo, a linguagem dela é muito acessível, assim, ela explica de uma forma bem didática e para quem é leigo no assunto, para quem quer aprender, acho que é um livro de iniciação mesmo. É um ótimo livro de iniciação, né? Isso, se você nunca leu nenhum livro feminista, entre aspas, acho que esse é um ótimo livro para começar, assim. Acho que vale muito a pena. É isso, é nóis. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. E Lu, muito obrigada por estar aqui pistolando comigo. É sempre muito bom gravar com você. É sempre uma alegria ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Tamis, você me convidar. E tamo aí. Sempre que quiser convidar, eu tô aqui pistolando ou não pistolando. Rindo, chorando. E é isso, sejamos todos feministas, né? Amém.
É Deus, mamãe!